2 dias antes de ser assassinado, Charlie Kirk, uma das figuras mais influentes da direita americana, acabou virando alvo de uma polêmica inacreditável. O site feminista Jezebel publicou um texto dizendo que havia pago bruxas do Etsy para amaldiçoá-lo. Entre os feitiços estavam coisas como faça todos o odiarem e uma maldição poderosa que afetasse ele no dia a dia, algo nesse sentido. Bom, o artigo ele foi tratado como uma sátira, mas a proximidade com o crime acabou levantando uma enorme controvérsia, não é? Afinal, foi só uma piada de péssimo gosto ou uma coincidência sombria que hoje parece até profética? Enquanto a polícia ainda caça o atirador que matou Kirk em plena universidade, essa história das bruxas do Etsy está dividindo as opiniões da internet, a galera criticando, falando que isso pode ter inclusive influenciado, outros acreditando ali nessa possível maldição. Enfim, será que isso faz algum sentido? O que tanto que dizia nessa postagem do site? Qual que era a maldição? A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Charlie Kirk, 31 anos, ele foi um dos líderes conservadores mais influentes na última década nos Estados Unidos, fundador da Turning Point USA, apresentador do The Charlie Kirk Show e peça-chave para aproximar jovens do conservadorismo. Ele ocupava uma agenda intensa de turnês universitárias, debates e aparições públicas. No dia 10 de setembro de 2025, durante uma parada da sua turnê na Utah Valley University, em Warren, ele foi atingido por um único disparo enquanto ele respondia a perguntas sobre uma tenda no campus. Ele não resistiu, acabou morrendo. O governador de Utah classificou o crime como um assassinato político e o caso se tornou um foco nacional de luto e investigação. O formato do evento seguia no padrão que Kirk dominava, uma interação direta com estudantes, perguntas duras, embates retóricos, em meio a uma resposta, um tiro disparado de um ponto elevado do campus, identificado pelas autoridades como um telhado a cerca de 200 jardas, aproximadamente 180, 200 metros aí de distância, atingiu o pescoço de Kirk. O campus entrou em lockdown, policiais isolaram os prédios e iniciaram então varreduras por bairros e uma área arborizada próxima. Um fuzil de alta potência foi recuperado pelos investigadores, reforçando então a dinâmica de um disparo de longa distância com uma fuga imediata pela vizinhança. Os investigadores também encontraram uma arma que, segundo eles, foi a arma usada no ataque. Marcas de um antebraço, uma palma da mão e também um sapato, além de um vídeo que registrou os movimentos do atirador enquanto ele subia no telhado para realizar o ataque. O FBI também encontrou cartucho e balas não utilizadas junto a essa arma. Um vídeo, inclusive, circula pelas redes sociais, mostra o que seria o possível atirador no telhado de um dos prédios ali, correndo, saindo ali, fugindo, descendo do telhado após o tiro. Acabou de divulgar imagens do suspeito nas redes sociais, pedindo ajuda das pessoas para identificar este homem. Eles disseram que ele chegou de carro à Universidade Utah Valley 11h52 da manhã de ontem, ou seja, 10 minutos antes de Kirk começar o evento no pátio da universidade e 1h30 antes do disparo. E disseram que é um homem de idade universitária que se misturaria facilmente com o público sem chamar muito atenção. Nas horas seguintes, a confirmação da morte desencadeou vigílias, manifestações de pesar e declarações públicas de líderes de diferentes matizes políticos. O ex-presidente Donald Trump anunciou então que concederá a medalha presidencial da liberdade postumante a Kirk, enquanto pedia para evitar retaliações e condenando então a violência política. Tonight I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died, the values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God.
Até o dia 12 de setembro de 2025, não há prisão confirmada do autor do disparo. Tinha até um homem lá que prenderam, mas acredito que não tem nada a ver, né? Pelo que estão dizendo aí, o rapaz que atirou fugiu, né? Bom, as autoridades divulgaram imagens de uma pessoa de interesse, né? Pediram ajuda para a população para poder identificar o indivíduo. A força-tarefa contabiliza hoje ali com mais de 7.000 pistas recebidas, mais de 200 entrevistas e 20 agências aí cooperando na apuração. O FBI já está colocando uma recompensa de $100 mil, olha só, bastante coisa já, né? Por informações que levem à identificação e à captura desse assassino, né? Pelas evidências publicadas, os investigadores acreditam que o atirador agiu de um telhado, disparou uma vez ali só com um rifle de ferrolho de alta potência e fugiu cruzando ali os bairros e os bosques ao lado do campus. Vestimentas e uma camisa com referência a veteranos foram detalhes noticiados para auxiliar a identificação. Arma e indícios forenses foram recolhidos e novas imagens de câmeras de segurança continuam sendo analisadas. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. Bom, o Kirk ele construiu uma verdadeira máquina de mobilização, né? A TPUSA, né? Eventos, conferências, conteúdo digital, podcasts, todo um ecossistema que conectou doadores, influenciadores e políticos à base jovem conservadora, né? Essa teia acabou ampliando o alcance das suas ideias e colocou então no centro de debates sobre liberdade de expressão em campo, porte de armas, política identitária e cultura pop. Tá? Com a morte de Kirk, a direita americana acaba perdendo um influenciador de peso e a TPUSA, né, deve anunciar algumas homenagens institucionais em breve. Essa narrativa é reforçada por conta das próprias notas oficiais ali e os perfis ali pós-morte. Bom, 2 dias antes do assassinato, em 8 de setembro, o site Jezebel, um site considerado feminista e progressista, fundado em 2007, publicou um texto declaradamente satírico afirmando ter pago bruxas na plataforma Etsy para amaldiçoar Charlie Kirk. Após a morte, o portal inseriu uma nota da editora dizendo que condena a violência, explicando que a peça ali, né, não desejava um dano físico, além de remover o corpo do texto por cautela, né, afirmando que poderia republicar no futuro e que a decisão visava evitar o uso indevido do conteúdo nesse momento tenso. A nota reforça Stand by Every Word, mantém ali a posição de que era algo mais humor, satírico, né? Segundo o New York Post, o texto publicitário dizia o seguinte: o autor admitia ter pago bruxas do Etsy para lançar maldições contra Charlie Kirk 2 dias antes do seu assassinato. Quando falam em bruxas do Etsy, né, eles se referem a vendedores na plataforma Etsy. É um marketplace famoso, né, por produtos artesanais que oferecem serviços esotéricos ou feitiços. Entre os feitiços compravam estavam o Make Everyone Hate Him, né, faça todo mundo odiá-lo, e o Powerful Hex Spell, que seria ali um feitiço de maldição poderoso. O artigo continua com uma passagem bem provocadora, abre aspas, você tem interesse em punir o Kirk por todos esses anos de discurso retrógrado que ele gritou para a juventude americana e para qualquer um que estivesse por perto? Aqui, no Jezebel, estamos prestes a descobrir se existe um feitiço para isso. Agora, é ético amaldiçoar um homem que eu nunca conheci? Provavelmente não. Mas é antiético deixar ele continuar falando? Sim. Então estamos nesse meio termo. Arruinar o dia dele com o poder coletivo feminista do Etsy seria a maior alegria da minha vida. O autor procurou deixar claro que não desejava dano físico, mas expressou que esperava um "so that bad things happen to this day", traduzindo, né, coisas ruins acontecessem no seu dia a dia. O texto também mencionava, né, abre aspas, então, será que as minhas maldições do Etsy funcionaram? O tempo vai dizer. Por enquanto, só podemos confiar no tempo do grande desconhecido. Essa história, é claro, ganhou uma enorme repercussão, né, em diversos veículos de mídia, com manchetes ali de Newsweek e Telegraph destacando que Jezebel
pagou bruxas do Etsy para amaldiçoar Kirk dias antes do assassinato. E é claro, diversas reproduções espelhos aí em outros sites, inclusive aqui no Brasil. Em paralelo, né, o New York Post publicou uma matéria ressaltando o teor do texto, né, e o timing em relação à morte, né, ampliando essa polêmica, né, de um timing bem péssimo, né, para eles lançarem um texto desse, né, vale a pena a gente ressaltar isso. Bom, vale registrar também, a própria Jezebel, né, diz que a intenção era satírica, com desejo de incomodar a rotina. Essa maldição era para incomodar a rotina, tipo, o microfone dele falhar, ele escorregar na casca de banana, esse tipo de coisa, né, e não ferir fisicamente, mas a percepção pública reagiu de uma maneira diferente, né. Em desdobramentos paralelos, até uma das bruxas citadas aí deu declarações a tabloides estrangeiros sobre o ritual encomendado, reforçando o caráter simbólico, promocional e o mercado desses serviços místicos online. Bom, o que é fato e o que é interpretação, né? O fato é, o site Jezebel publicou ali, no dia 8, dia 9, um texto dizendo que pagou bruxas do Etsy para poder amaldiçoar Kirk, depois incluiu uma nota ali, condenando violência, reafirmando o tom satírico e retirou ali o conteúdo da plataforma por cautela. Outro fato é que a morte de Kirk aconteceu dia 10/9, né, por um tiro disparado ali de um telhado, até agora sem prisões confirmadas, né, com pessoas de interesse, recompensa, interpretação do debate público, a proximidade temporal ali entre o post satírico e o crime acabou gerando então essa acusação de normalizar a hostilidade, né. Por outro lado, defensores classificam o texto como humor político, ainda que de gosto duvidoso, sem relação causal com o assassinato. Bom, nesse ecossistema midiático, além do Jezebel, houve demissões, tá, e suspensões por comentários considerados insensíveis sobre a morte de Kirk, sem contar inúmeros vídeos de esquerdistas lá nos Estados Unidos, influenciadores ou não, pessoas que têm perfil e gravam alguns videozinhos ali para TikTok, né, para outras plataformas, comemorando a morte de Charlie Kirk, né? Bom, eu espero que todos esses sejam punidos, né? De um rapaz que andou pelo campus universitário e fez perguntas muito simples para as pessoas. Charlie Kirk foi assassinado, qual a sua sensação? E aí uma pessoa diz, estou feliz. Outra diz, isso é bom. Adolescentes falando isso. No fim das contas, fica ali uma questão no ar, né? Esse episódio do Jezebel ter pago bruxas do Etsy para lançar feitiços contra Charlie Kirk foi apenas uma sátira de mau gosto ou algo que realmente mexeu com o imaginário das pessoas, né? Você acredita que uma maldição como essa pode ter algum efeito ou tudo não passa de uma coincidência, né? Um texto irônico publicado 2 dias antes de uma tragédia que ninguém poderia prever. Será que esse tipo de conteúdo ajuda a normalizar o ódio contra figuras públicas, mesmo que em tom de piada? Sei, né? Fica a pergunta aqui, o que você pensa, né? Você acha que essa maldição funcionou de verdade ou tudo não passou de uma provocação simbólica? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, quero saber o que você pensa sobre isso. Tô de olho, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!